Os números, então, último Datafolha antes do segundo turno à presidência. Segundo o levantamento, Jair Bolsonaro aparece com 56% dos votos válidos, enquanto Fernando Haddad soma 44%. No levantamento anterior, o candidato do PSL tinha 59% e o petista 41%. O Instituto Paraná Pesquisas também divulgou o levantamento nessa sexta-feira. Segundo o Instituto, Jair Bolsonaro chegou a 60,6% dos votos válidos e Fernando Haddad tem 39,4%. Vera. Pois é, o Datafolha é a pesquisa aí que causou mais burburinho dessas todas, porque é a que mostra a distância menor entre os candidatos, né? Nessa pesquisa eles têm 12 pontos de diferença ante 18 da semana anterior, então teria um encurtamento de 6 pontos. E diferentemente do Ibope, que mostrava uma diferença em números válidos, com o Haddad crescendo nos votos válidos, mas não no total de votos, nessa pesquisa há uma movimentação em vários segmentos de queda realmente do Bolsonaro fora da margem de erro e crescimento do Haddad também fora da margem de erro. O Bolsonaro teria perdido fôlego nos segmentos que lhe são mais favoráveis, os mais ricos e os mais escolarizados, o que poderia levar a uma análise de que ele teve o efeito das falas dele próprio no dia lá da Paulista e da divulgação da fala do filho de junho, que veio também nesse fim de semana. Porém, os outros levantamentos não vão na mesma linha, nem o da XP, nem o da Paraná Pesquisas, todos eles mostram uma distância maior. Eu acho que o mais prudente é a gente esperar para ver o que as urnas dirão, Silvio, porque eu acho que é um momento em que o eleitorado está olhando o cenário, está olhando as alegações de um, de outro, o que pesa contra um e contra outro, está recebendo um bombardeio, né, dos amigos, dos parentes, isso está acontecendo com todos nós aqui também, tem fiscal de voto alheio em todo lugar agora, né, tem fiscal de voto nulo, tem fiscal da moral do voto alheio, então acho que tem muita gente sendo atingida por essas ondas e que vai decidir um pouco mais na última hora. Mas o que eu acho como uma análise geral do cenário a despeito das discrepâncias de números entre os institutos de pesquisas, eu acho que é muito difícil qualquer surpresa no resultado. Porque a gente não tem uma onda contrária ao Bolsonaro. A gente tem que olhar os dados gerais da eleição, os signos dessa eleição. Os signos dessa eleição são de um eleitorado que resolveu votar por mudança, por uma ideologia de centro-direita e por uma pauta conservadora. Isso não mudou. Por mais que o Bolsonaro tenha tido arranhões aqui e ali, ou por não ir a debate, ou pela sua retórica mais inflamada, ele pode perder na franja aquele eleitor que não estava com ele no primeiro turno, ia com ele meio a contragosto para votar para votar contra o PT. Mas ele não perde o grosso do seu eleitorado. Então eu acho que por mais que haja movimentações e que o encurtamento da distância aconteça, a vitória do Bolsonaro é hoje o resultado mais amplamente esperado. Seria uma surpresa muito grande, tudo bem que já houve várias nesta eleição, mas seria uma daquelas de virar um case mundial se em 48 horas se tirasse uma distância de no mínimo 12 pontos percentuais de votos válidos. Pois é, Andreasa, pensa que é a última vez nessa eleição que eu vou fazer a pergunta. O que você achou desses números? Silvio, eu acho que tem uma acomodação natural e uma movimentação muito tímida. No caso do Datafolha, esse movimento modesto para além da margem de erro. Muito pouco que fosse capaz de alicerçar a ideia que é propagandística e faz parte desse momento, da parte do Haddad, de que há uma virada, uma onda, um crescimento em curso. Não consigo ver. O dado importante para mim, para além daqueles altos índices de consolidação de voto, de certeza de voto, são os números de rejeição. O Fernando Haddad tem no Datafolha 52% de rejeição. Mais da metade, um número indicativo, obviamente, de sua impossibilidade de vencer essa corrida eleitoral. Esse, para mim, é um dado muito importante. Então tem a propaganda, faz parte. Tem a militância, está na rua,
a tentativa de encurtar a diferença. Encurtar a diferença é combustível para a narrativa lulopetista. Perder de menos. Mas imaginar no modo como essa campanha foi conduzida, a capacidade resistente do Jair Bolsonaro, os pilares dessa campanha, a Vera fez referência a alguns deles. A questão da segurança pública, sem dúvida nenhuma, o sentimento anti-lulopetista, o sentimento anti-establishment, esse voto conservador, difuso, contra uma agenda que não é representativa do povo brasileiro de modo geral, tudo isso continua. E é o Bolsonaro quem encarna, quem é o receptáculo disso, independentemente de sua figura pessoal. Ele virou uma representação política, um fenômeno, como eu disse aqui, um fenômeno reativo, um fenômeno eleitoral reativo. Não importa, porque essa campanha eleitoral foi plenamente reativa. Irracional mais do que a média, plenamente reativa. E lá estava o Jair Bolsonaro num lugar para onde a consciência social do brasileiro mudou, né? Se transferiu, se moveu. A demanda do eleitor foi para o lugar onde o Jair Bolsonaro estava. Então, muito difícil que haja uma virada nessa reta final. Seria muito mais do que uma surpresa. Agora, insisto, a diminuição da diferença é importante. Não apenas para o Haddad, mas para a saúde do nosso sistema político. Para que o Bolsonaro, vencedor, entenda que ele foi eleito para presidir um país em certo sentido eleitoralmente dividido, para que seja lembrado de que será presidente também desses que foram seus adversários na eleição. Que não estamos elegendo um rei, estamos elegendo um presidente da República num sistema democrático. E acho que isso está dado, acho que isso está entendido. Vamos olhar para o amanhã. É isso, também acho que seria muito difícil, Joel. Não, pensar numa virada agora realmente assim viola qualquer probabilidade minimamente razoável que a gente tenha. Os votos indecisos ou que eram nulos e brancos mais fáceis de virar pro Haddad provavelmente foram virados agora. Cada novo voto, cada nova tentativa é um pouco mais difícil. A gente estava um pouco menos tendente a votar no Haddad. A não ser que se crie um clima de virada, que definitivamente também não se criou, é muito difícil pensar em todo mundo fazendo essa transição. Concordo com o Andreasa, para mim foi bom o Bolsonaro não ter vencido no primeiro turno, porque já colocou ele na obrigação, na exigência de disputar um pouco mais e de não chegar aclamado à presidência da República. É bom também que a diferença diminua, porque lembra ao presidente que, olha, grande parte da população não está aderindo aí à sua proposta e, portanto, você vai ter que governar, inclusive para pessoas que não pensam como você. O que explica essa possível, não está nem certa ainda, né? Porque um instituto deu uma subida do Haddad e outros não deram. Mas o que explicaria uma possível subida do Haddad agora? Teve os vídeos do filho do Bolsonaro que surgiram e que com falas assim radicalmente e frontalmente antidemocráticas, pode ter sido uma coisa. A fala do Bolsonaro nos protestos de domingo, também falando em varrer os vermelhos, falando em banir ou prender quem é oposição a ele, também pode ter tido um peso. E o que eu tenho visto também, pessoas que apoiam o Haddad têm feito assim uma campanha de militância voluntária muito intensa. Estão quase saindo na rua aí para falar com desconhecidos para tentar virar votos aí. É quase impossível pensar que isso mude, que isso vá virar o jogo agora. O voto do Bolsonaro é muito convicto e é o voto de uma população que está muito cansada e muito revoltada contra o establishment político. E o PT veio a representar essa junção de velhas práticas, corrupção e uma ideologia que colocou o Brasil em péssimos lençóis e que agora está sendo rejeitada pela maior parte da população. Eu não vejo como isso vai mudar em um dia.